Vamos pensar em um mundo onde, com um aparelho que cabe no seu bolso, podemos ver e conversar como se estivéssemos cara a cara através do telefone. Imagine só filmes que voam pelo ar sem fio. E carros que funcionam sem cavalos e podem até fazer operações complexas ou julgamentos. Ah, e não esqueça que a eletricidade é produzida bem longe e viaja por uma distância enorme só para iluminar nossas casas e abastecer fábricas, comércios, etc. É o mundo em que vivemos hoje e talvez a gente nem perceba o quanto isso é incrível. Bom, teve uma pessoa que imaginou essas coisas impossíveis há mais de 100 anos atrás. Ele e um tal de Thomas Edison fizeram mais pelo nosso jeito de viver com tecnologia do que qualquer outro cientista do passado ou de agora. Esse cara vocês devem conhecer com toda certeza, o nome dele é Nikola Tesla. O engraçado é que ele morreu quase sem dinheiro e quase ninguém lembrava dele, mas o tempo deu a ele o reconhecimento que ele merecia e hoje ele é lembrado por suas ideias geniais e inovações. Uma das coisas mais legais que Tesla fez foi inventar um jeito de fazer energia elétrica viajar a longas distâncias. Ele criou uma corrente alternada, o que permitiu mandar eletricidade por distâncias enormes. E mais, ele também inventou o motor de corrente alternada, que ajudou fábricas e empresas a fazerem uso dessa energia, colocando tudo em funcionamento. Gente, imagina só, graças a ele estamos onde estamos hoje. Lá atrás, quando a tecnologia estava começando a se espalhar, rolou uma luta pesada entre o sistema de corrente contínua de Thomas Edison e o sistema de corrente alternada do Nikola Tesla. Desde o começo, o padrão era o de corrente contínua, tá? Mas o Tesla estava aí com suas ideias inovadoras de corrente alternada. Gente, o Edison tentou de tudo para convencer as pessoas a usarem a corrente contínua, até mesmo simular a eletrocução de um criminoso condenado usando corrente alternada, só para mostrar o quão perigoso era essa corrente. Mas no final das contas, a corrente alternada ganhou porque a verdade científica acabou falando mais alto, como sempre. E é assim que a ciência funciona, na maioria das vezes. Vamos dar uma olhada na briga entre a tecnologia da corrente contínua do Thomas Edison e a tecnologia da corrente alternada do Tesla. E para isso eu vou usar uma analogia mais fácil de entender. Imagine que a eletricidade é como a água fluindo por uma mangueira de jardim. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Vem comigo hoje porque nós vamos falar sobre eletricidade. Ah, não vamos ficar focando no Tesla e no Edison não, tá? A gente vai entender como é que funciona a eletricidade. Tesla veio da Croácia, ele tinha uma paixão por matemática e física e acabou seguindo o caminho da engenharia, que aliás é minha primeira formação. Quando ele tinha 29 anos, ele viajou aos Estados Unidos com apenas 4 centavos no bolso, mas com uma carta de recomendação, o que o ajudou a conseguir um trabalho redesenhando geradores de corrente contínua nas fábricas de Edison em Nova York. O trabalho dele só durou 1 ano, porque suas ideias sobre a tecnologia da corrente alternada entraram em choque com as da corrente contínua do Edison. Mas o que é corrente alternada e corrente contínua? E por que uma é melhor que a outra? Para entender, é preciso entender alguns princípios básicos sobre eletricidade. Então, o que é eletricidade? Na verdade, todos os materiais que vemos aí são feitos de aglomerados de átomos. Esses átomos são como as peças fundamentais de tudo. E cada um deles tem um núcleo que possui uma carga positiva e nêutrons também. E elétrons que têm carga negativa circulando ao redor desse núcleo. Esses elétrons ficam próximos ao núcleo porque eles acabam sofrendo atração eletromagnética entre cargas opostas. Bom, o que acontece é que os elétrons que estão afastados do núcleo, na parte externa do átomo, podem acabar se soltando. Esses elétrons que fogem da camada mais externa, a qual chamamos de camada de valência, viram os famosos elétrons livres. E eles são como os nômades da eletricidade, indo de um átomo para o outro. E isso é o que faz a carga se mover. E quando essa carga elétrica se movimenta, chamamos isso de eletricidade. Bom, existem materiais que são bem liberais com seus elétrons e deixam eles soltinhos à vontade. A esses materiais chamamos de condutores. Já tem outros materiais que são meio chatinhos e não deixam os elétrons tão à vontade. Eles são os isolantes. É essa dança dos elétrons que define se um material é bom condutor ou não. Então, para ficar mais claro, pense no cobre, por exemplo.
Olhando bem, você vai ver que ele tem um elétron lá na parte de fora, na camada de valência. E esse elétron pode se soltar facilmente. É por isso que o cobre é um excelente condutor. Se dermos um empurrãozinho nesse elétron, fazendo com que ele se movimente, aí sim estamos criando eletricidade. O papel dos elétrons indo de um átomo para outro é o que chamamos de corrente elétrica. Existem 3 coisas que você precisa saber se quiser entender a eletricidade. São elas: corrente, voltagem e resistência. E o mais interessante é que esses 3 são um trio inseparável. Se uma delas muda, as outras 2 também mudam. A relação entre essas 3 figuras é chamada de Lei de Ohm, em homenagem ao físico alemão chamado Georg Ohm. E a matemática disso é muito simples: voltagem é igual a corrente vezes a resistência. Mas claro, é difícil visualizar essas coisas porque elas são invisíveis. Então, para entender melhor, podemos usar uma analogia com água. Pense num tanque de água com uma mangueira grudada lá embaixo. A corrente que medimos em amperes é como a velocidade com que a água está saindo pela mangueira. A voltagem, que é a medida em volts, é o tipo de força que precisamos para fazer a corrente se movimentar. Para entender melhor, é como a pressão que a água exerce dentro da mangueira quando abrimos a torneira. Já a resistência, por sua vez, está ligada à dificuldade que o material tem de deixar a corrente passar. Imagine isso como o tamanho da mangueira. Quanto mais fina ela for, mais difícil será a água passar por ela. Então, se temos 2 tanques com a mesma quantidade de água, mas um deles tem uma mangueira mais fina, ou seja, maior resistência, a água vai sair mais devagar, mesmo com a mesma pressão. Pense assim: um circuito com alta resistência, com a mesma voltagem, vai ter uma corrente menor. Só que, se mantivermos o fluxo de água constante no tanque, mas diminuindo o diâmetro da mangueira, a pressão da água aumenta. Agora, como essa história de água está relacionada com a eletricidade de corrente contínua e corrente alternada? Bem, a corrente contínua é como quando a água flui numa única direção na mangueira. Nesse cenário, a corrente segue um fluxo constante no tempo. Thomas Edison defendeu isso lá naquela época. Já a corrente alternada é como a água que vai para frente e para trás na mangueira, tipo um balanço. Ela faz isso umas 50 ou 60 vezes por segundo. Essa flutuação chamamos de frequência, que é a medida em hertz. Essa frequência varia dependendo do sistema elétrico de cada país. Aqui é onde a analogia da água deixa um pouco a desejar, porque a água não fica indo para frente e para trás na mangueira. Mas a corrente alternada, sim, ela faz isso. E olha, criar corrente alternada é muito fácil com os geradores elétricos industriais. E adivinha, atualmente a corrente alternada é a maneira mais usada no mundo para transmitir eletricidade. Mas por que essa tecnologia ganhou do sistema da corrente contínua, mesmo com Thomas Edison, um cara super famoso e influente no século XIX, fazendo o máximo para desacreditar a corrente alternada? A resposta tem a ver com a eficiência e a entrega de energia. Energia é como a quantidade de água que sai lá da mangueira, ou seja, a vazão. A matemática entra em campo com a fórmula P é igual a I vezes V. P é a potência, energia, né? I é a corrente elétrica, como nós já vimos, e V é a voltagem, atenção. Então, se aumentarmos a corrente e a voltagem nas linhas de transmissão, a energia disponível para ser usada também aumenta. Agora, essa mesma quantidade de energia pode ser transmitida com alta corrente e baixa voltagem, ou baixa corrente e alta voltagem. Mas um dos jeitos é melhor que o outro. Então, os cabos que as pessoas usam para levar eletricidade têm uma resistência específica para cada metro de cabo. Quanto mais comprido o cabo, maior a resistência. E quando mandamos corrente através dessa resistência, teremos um aquecimento, que chamamos de efeito Joule. Mas esse calor gerado através do efeito Joule é uma energia que desperdiçamos. Ele basicamente se dissipa pelo sistema sem chegar às nossas casas, às empresas, os comércios, enfim. E bem, isso não é interessante, né? A ideia é minimizar esse calor, senão a energia entregue se perde um pouco no ar. Então, se trocarmos a fórmula de corrente
que é I, pela fórmula de potência, que é P, dividida pela voltagem, que é o V, percebemos que para produzir o calor, podemos aumentar a voltagem. Isso porque, para uma mesma potência e resistência, quanto maior a voltagem, menos calor perdemos transmitindo eletricidade. Então, nas redes elétricas modernas, a eletricidade é transmitida por centenas de quilômetros usando voltagens que vão de centenas de milhares de volts. E é dessa maneira que ajuda a manter as perdas de calor minimamente. Mas não dá para deixar a voltagem tão alta quando a eletricidade chega na sua casa, senão seria perigoso para você. Imagina só que isso poderia causar choques elétricos graves. Então, antes de chegar na sua casa, a voltagem precisa ser reduzida. E isso é feito com a ajuda de um dispositivo chamado de transformador. Ele pega a voltagem que começa lá em cima, na casa das centenas de milhares de volts, e baixa ela para algo entre 100 e 240 volts, que é o que a maioria das tomadas elétricas nas casas no mundo todo usam. Esse processo de aumentar e diminuir a tensão é uma das áreas em que a corrente alternada se destaca quando comparada à corrente contínua. Uma corrente contínua não pode ser facilmente transformada de alta voltagem para baixa e vice-versa, mas a corrente alternada é muito boa nisso. A explicação é que quando a corrente alternada passa por uma bobina, uma espécie de enrolamento de fios, ela cria um campo magnético que fica mudando constantemente. Então é aí que entram as equações de Maxwell, que explicam como campos elétricos em mudança criam campos magnéticos e vice-versa. Bom, aqui tá o pulo do gato, tá? Se colocarmos uma peça de ferro em formato de anel dentro da bobina, ela pode concentrar esse campo magnético que muda direto no anel. Agora, se enrolarmos mais um fio em volta desse anel, podemos gerar eletricidade e criar uma voltagem no novo fio. Tudo isso acontece porque, segundo as equações de Maxwell, um campo magnético que muda cria um campo elétrico que circula. É assim que a mágica da transformação de voltagem acontece com a corrente alternada. Bom, acontece que a voltagem que produzimos na segunda bobina depende do número de vezes que enrolamos os fios em volta do anel de ferro. Utilizando essa técnica, conseguimos gerar uma voltagem muito maior na segunda bobina do que a voltagem original na primeira bobina. Isso é mais ou menos como um truque de mágica que os transformadores fazem. Isso ajuda a aumentar a voltagem para ser transmitida em longas distâncias e assim diminuir as perdas de energia pelo caminho. E também podemos usar essa mesma técnica para reduzir a voltagem a um nível mais seguro antes de chegar à sua casa, enrolando menos fios no transformador. Agora, há um detalhe importante. Esses transformadores funcionam melhor quando a tensão muda com o tempo. Bom, é aí que entra a diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é constante, não muda com o tempo, enquanto a corrente alternada varia. Por isso, transformadores como esses só funcionam com eletricidade de corrente alternada. Na época de Edison e Tesla, não tinha um jeito fácil de transformar a voltagem em corrente contínua. E é por isso que a corrente alternada de Tesla ganhou a briga no começo da era da transmissão elétrica. Mas aí você pode se perguntar, os dispositivos não funcionam bem tanto com corrente contínua quanto com corrente alternada? Muitos dispositivos como lâmpadas só precisam que os elétrons se movam. Não faz diferença se eles fluem pelo fio em uma direção ou vão para lá e para cá. Então, uma lâmpada, por exemplo, normalmente pode ser usada tanto com a corrente contínua quanto com a corrente alternada. O fato de que a corrente alternada alimenta a maioria das indústrias modernas fez de Tesla o grande vencedor dessa disputa. Agora, assim como em qualquer guerra, há sempre dois lados da história. Será que uma corrente contínua era mesmo uma ideia perdida a longo prazo? Na verdade, não. É bom lembrar que muitos dos dispositivos modernos movidos a bateria, como laptops, celulares, iPads, etc., funcionam com corrente contínua. E olha só, no final do século XX, os engenheiros desenvolveram uma maneira de transmitir eletricidade usando a corrente contínua de alta tensão chamada de HVDC. E acredita-se que o HVDC é
mais eficiente do que a corrente alternada para transmitir eletricidade por distâncias muito grandes, tipo 1000 quilômetros ou mais. Isso acontece porque dá para usar cabos menores e mais baratos para transmitir a mesma quantidade de energia usando corrente contínua. Além disso, a perda de energia é menor porque não tem campo magnético que muda com a corrente contínua, diferente da corrente alternada. Mas tem um detalhe aí, tá? A única coisa que pega, porém, é que os transformadores de corrente contínua são bem caros, muito mais do que os de corrente alternada. Por isso, o HVDC só é vantajoso para linhas de transmissão muito longas. O lugar de Edison na história como inventor e eletricista está garantido, mas de muitas formas Tesla foi além. Ele previu luzes fluorescentes, tecnologia de rádio e até controle remoto. Bom, mas também ele tinha umas ideias bem malucas, como dividir a Terra ao meio ou criar um raio da mente capaz de destruir milhares de aviões de uma vez só. Naquela época, os cientistas ficaram confusos sobre o que acreditar e levou um tempo até que Tesla fosse reconhecido. No fim das contas, depois de sua morte, ele finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. E hoje, acho que ninguém questiona que ele foi um dos visionários mais inovadores de dinâmicos que já existiu. É isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhem nas redes sociais, façam comentários aí, me digam se vocês já conheciam os pormenores aí do funcionamento da eletricidade, a corrente contínua, a corrente alternada. Deixa nos comentários aí, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês e até uma próxima. Esse final foi confuso. Ai, chutou aqui, meu Deus.